Vem agora. Vê se está saindo agora. Acho que estava desligado ali. Estão me ouvindo agora? Dona Bastia, boa noite. Deus abençoe. Agora com som? Maravilha. Então vamos dar continuidade aqui à nossa live. Agora sim? Show de bola. Gente, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de vocês. Louvamos a Deus porque as misericórdias do Senhor nos alcançou neste dia e grande foram os livramentos do Senhor em nossa vida e na vida dos nossos familiares. Eu creio nisso e acredito também que os irmãos creem nisso também, tá bom? Meus irmãos, eu queria expor aqui um trecho da palavra do Senhor Jesus e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Se for possível, se você tiver com a sua Bíblia aí próxima a você. Boa noite, Renata. Eu queria ler um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, lá nos versículos 25 ao 30. E aí, enquanto você pega a sua Bíblia e abra, para que nós possamos ler juntos, e aí você vai, de acordo com o que eu for expondo o texto, você vai conferindo na sua Bíblia, tá bom? Enquanto você abre aí, eu quero fazer uma oração com vocês, tá? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós reconhecemos o grande Deus, o único Deus, o eterno Deus que tu és. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Obrigado pelo teu grande amor de ter dado o teu Filho para morrer na cruz por nós. Rendemos graças a ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. Obrigado por ser um Deus presente, um Deus que cuida, um Deus que consola, um Deus que dá direção ao seu povo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, pela tua obra na cruz. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça salvadora que nos alcançou, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela tua direção, pelo teu discernimento, pela maneira que o Senhor nos conduz enquanto aqui estamos nessa terra. Obrigado por tudo. Obrigado por este momento, obrigado por ter trazido nós até aqui para juntos compartilharmos a palavra do Senhor e juntos, numa só intenção, numa só vontade, orarmos ao Deus que tudo pode fazer. Nós te louvamos e rendemos graças ao teu nome. Amém. Amém, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 11, lá nos versículos 25 e 30, tem um convite, e dentro desse convite tem uma promessa de Jesus para nós. Eu quero ler com você nesta noite, tá bom? Diz assim, a partir do versículo 25, Mateus 11, versículos 25 ao 30. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos.
Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que maravilha de texto, meus irmãos. Qual é o cenário desse texto aqui? Qual é o contexto dele? O que vem antes desse texto, o que vem antes dessa fala de Jesus, esse esconder de Deus e esse revelar do Senhor através do seu Filho Jesus. O que vem antes? Nós vamos ver que Jesus está em uma missão, tá bom? Ele saiu pelas cidades da Galileia, ensinando e pregando o Evangelho. E no contexto nós vamos ver que pessoas foram curadas, pessoas foram libertas do poder de Satanás. Mas Jesus, em algum momento durante a sua missão, ele percebe em meio à multidão que há muitas pessoas atribuladas e abatidas. Então ele decide reunir os seus 12 discípulos e, usando uma figura de linguagem chamada alegórica, que nós vamos encontrar lá em Mateus, capítulo 9, versículo 37, que faz parte do contexto do texto que nós lemos, ele diz assim aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. É uma figura de linguagem, porque Jesus queria dizer que há um grande trabalho a ser feito através do Evangelho, mas falta quem pregue, falta quem leve a palavra do Senhor, falta aqueles que vão expandir o reino. E é isso que Jesus está tratando aqui neste contexto também desse texto. Lá em Mateus capítulo 10, que é um capítulo antes do capítulo que nós lemos, nós vamos ver Jesus instruindo os seus discípulos, e em meio a essa instrução, Jesus dá autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios e para curar todo tipo de doença. Mateus capítulo 10, versículo 1. Já no capítulo 11, que é o capítulo ao qual nós tiramos esse trecho, Jesus e seus discípulos dão continuidade à missão de expandir o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Haja vista que agora os seus discípulos com ele, instruídos, logo após de ter recebido do próprio Jesus autoridade para expulsar demônios e para curar as enfermidades das pessoas, nós vamos ver Jesus, então, no capítulo 11, dando continuidade à sua pregação do Evangelho. Mas há um problema aqui. Há um acontecimento entre o capítulo 10, o versículo 11, e até a chegada do versículos 25. Porque nós vamos perceber que Jesus ele não é reconhecido como o Messias pelos escribas e nem pelos fariseus. Que o texto que nós lemos, o próprio Jesus fala que o Pai não se revelou aos sábios e aos cultos. E o contexto vai dizer para nós que esses sábios e cultos são os fariseus daquela época. Na verdade, os fariseus nem o reconheciam como Messias esperado,
e ainda o difamava, porque nós vamos ver lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 9, os fariseus dizendo que Jesus era um glutão, que Jesus era um beberrão, que Jesus era amigo de publicanos e pecadores. Então eles não reconheciam Jesus como Messias, a autoridade de Deus em Jesus, e tampouco o queria próximo e perto, né? Aqueles que tinham condições real de reconhecerem, porque os fariseus eram os mestres da lei, eram aquelas pessoas estudiosas que passavam horas e mais horas estudando a lei, não o reconheceram. Mas aqui nós vamos ver que eles não o reconheceram, não porque não quiseram reconhecer. Nós vamos ver no texto lido por nós que Deus não quis se revelar a eles naquele momento. Veja comigo o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Jesus diz assim, olha, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Nós vamos ver, como eu disse, que o contexto do texto vai dizer para nós que os sábios e cultos aqui são os fariseus, né? Lá em Mateus capítulo 9, versículo 34, que disseram até que Jesus expulsava demônios em nome de Beelzebul. Então não houve reconhecimento da parte deles em reconhecer Jesus. Mas Jesus, ao invés de ficar frustrados, irmãos, pela falta de reconhecimento, ele reconhece a soberania do Pai. Ele reconhece que foi o Pai que quis ocultar-se deles. E também foi o Pai que quis se revelar para os pequeninos, de acordo com a vontade do Pai. Observe comigo o versículo 26 de Mateus capítulo 11. Ele diz assim, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. O que foi do agrado do Pai? Não se revelar aos sábios e os cultos daquela época, os fariseus. O contexto deixa claro para nós que Deus não quis, ele não quis se revelar para eles naquele momento. Toda a pregação de Jesus e os seus milagres ficaram ocultos a eles devido à soberba do coração deles. Eles foram incapacitados de enxergar a maravilhosa graça através de Jesus. E dessa forma, Jesus, no versículo 27, ele afirma a seguinte situação, ele diz que todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E é nesse contexto que o texto ele vem ao nosso encontro. Pois a nós, irmãos, o Pai, o nosso Deus, o eterno Deus, se revelou através da sua palavra. Nós fazemos parte desses pequeninos que ele se revela em Mateus capítulo 11. Nós estamos implícitos nesse texto. Os pequeninos do contexto original eram pessoas que tinham um grande fardo, que carregavam um grande fardo em suas costas, por conta da lei
e por conta das normas da cultura judaica, que exigiam dos homens uma perfeição que não existe em nós, seres humanos. Esses pequeninos que o Senhor se revela para eles eram pessoas desprezadas. Muitas das vezes doentes, que eram arrancadas do convívio de suas famílias e deixados à parte da sociedade. Esses eram os pequenos a qual o Pai desejou se revelar. E realmente se revelou. São esses pequeninos que em Mateus capítulo 10, versículo 6, que traz o contexto do texto, que Jesus chama de ovelhas perdidas da casa de Israel, que esperava por alguém que pudesse socorrê-las e direcioná-las. E foi em Jesus que esses pequeninos desamparados, dependentes, encontraram direção para suas vidas. Eu quero trazer a memória, a nossa memória nesse momento e chamar a sua atenção, porque para aqueles pequeninos do contexto de Mateus capítulo 11 e para os pequeninos do século 21, que somos nós, dependentes da misericórdia e do amor de Jesus, ele nos faz um convite. Veja comigo os versos 28, 29 e 30. Jesus diz assim, olha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A maioria de nós vivemos a vida num ritmo intenso, tanto emocionalmente como fisicamente. São várias tarefas, atividades, pressões e decisões que temos que tomar todos os dias. Junto com toda essa atividade, muitas das vezes vem a frustração de não conseguirmos os resultados que eram esperados. Isso gera, além de cansaço, um grande desânimo muitas das vezes. E quando estamos assim, cansados, fadigados, é o momento que nós mais queremos descansar. E aí há uma pergunta que se faz necessária dentro desse texto, que é: o que devemos fazer para descansar em Deus? O que devemos fazer para descansar em Deus? É a pergunta que o texto faz com que a nossa alma faça para nós. É uma pergunta que nós podemos fazer para o próprio texto, porque a Bíblia ela é viva, ela é eficaz. O que devemos fazer para descansar em Deus? Se o fardo está pesado, se a luta está grande, se os resultados a qual nós corremos atrás não conseguimos alcançar, e esse não alcançar de resultado nos gera em nós o cansaço, a fadiga, o estresse. E se nós, como seres humanos, o que mais desejamos é descansar, e se o texto, o próprio Jesus nos faz um convite dizendo: venham até mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, a pergunta que nós devemos fazer para esse texto é: o que devemos fazer para descansar em Deus? E eu quero citar
duas ações necessárias. E a primeira dela é: para descansar em Deus, precisamos primeiramente ir a Ele. Precisamos ir a Ele. Ele está dizendo aqui no versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A primeira coisa que devemos fazer para descansar em Deus é ir até Ele. Jesus faz o convite para que todos os que se sentem cansados e sobrecarregados vá até Ele. E a promessa que Ele tem, porque Jesus, Ele convida, mas Ele tem algo já preparado para nós. Então, o convite é: venham até mim. E o que está preparado para aqueles que vêm é o descanso. Ele diz que Ele nos aliviará. Mas a decisão de chegar até Ele é nossa. Temos que reconhecer a necessidade que precisamos da ajuda. E é necessário que separamos um tempo de qualidade para buscarmos ao Senhor nosso Deus em oração. Ir até Ele, baseado nesse texto, é reconhecimento, é necessidade de estarmos prostrados diante a soberania desse Deus eterno, prostrados diante a providência de um Deus que é soberano. E Tiago, ele vai explicar isso melhor em sua carta, lá no capítulo 4, versículo 8, a parte A, ele vai dizer isso melhor, ele vai falar assim: aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Não podemos mais carregar os fardos pesados da falta de perdão. Não podemos mais carregar os fardos pesados da amargura. Os fardos pesados da solidão, da ansiedade e tantos outros fardos que a sociedade, o sistema nesse mundo coloca em nossas costas. E muitas das vezes nós mesmos atamos esses fardos e carregamos durante a nossa vida toda, porque nós não descobrimos, ou pelo menos nós talvez não praticamos aquilo que o Senhor tem nos ensinado para que possamos encontrar o descanso que só Deus tem para nós. Precisamos trocar os nossos fardos. Precisamos abandonar os nossos fardos, tirar dos nossos ombros esse peso que esse mundo tem nos colocado sobre nós. E Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a pergunta que não se cala é: o que devemos fazer para descansar em Deus? Primeiro passo, precisamos ir a Ele, através da oração, através de um tempo de qualidade, uma predisposição e um reconhecimento que somos dependentes e necessitados da ação soberana de Deus em nós. Esse é o primeiro passo. Ir a Ele. O segundo passo para essa pergunta que deixa com que o nosso coração fique
ansioso por esse descanso, é que para descansar em Deus precisamos aprender com Ele e sobre Ele. Ei, escute bem. Aqui tem um convite, vinde a mim, venham a mim, todos vocês que estão cansados. Mas tem um detalhe. Precisamos separar tempo, precisamos de orar, precisamos de buscar, precisamos de reconhecer que somos dependentes, mas nós precisamos aprender com Ele e aprender sobre Ele. Olha o que ele fala no verso 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Esse é o segundo passo. Aprender com Ele. Se o nosso estilo de vida nos levou ou tem nos levado à sobrecarga e ao desânimo, precisamos reaprender a viver com Jesus. Aprender um estilo de vida que traga alívio e não sobrecarga. Você consegue entender isso, irmãos? E isso não é coisa inventada da minha mente, não. Isso é o texto bíblico que está dizendo para nós. E é este convite de Jesus, esta mensagem, realmente é uma mensagem de grande alívio. Mensagem que traz paz e descanso realmente. Pois Deus nos olha com amor pelo que Cristo fez por nós. Nós, os pequeninos, a qual Jesus fez o convite, os pequeninos do contexto de Mateus, eles estavam sobrecarregados pela lei que era difícil de ser vivida. E quando não se alcançava essa vida exemplar, era colocado sobre essas pessoas um jugo. E o jugo nada mais é do que aquela peça. Quem veio da roça, quem tem conhecimento com as coisas de roça, de sítio, de fazenda, sabe que é aquela peça que se coloca no pescoço do boi. E ali a carroça se prende naquilo para que ele possa carregar o peso. Era isso que os pequeninos do contexto de Mateus viviam. E hoje não é diferente. Por que hoje não é diferente? Porque muitos de nós, às vezes, não reconhecemos o presente que ganhamos de Jesus, que é a salvação, e queremos, de uma certa maneira, fazer o que for possível para merecermos algo que é nos dado por misericórdia, graça e amor. Nós precisamos aprender com Ele e aprender sobre Ele, entender que a morte de Jesus na cruz nos traz, ou pelo menos deveria trazer-nos, descanso. Ou pelo menos fazer com que nós viéssemos a tirar de sobre nós esses fardos pesados que temos carregado há tanto tempo. Não somos mais condenados por causa dos nossos erros, desde que nos arrependamos e reconheçamos que somos necessitados de Jesus. Mas através de Jesus nós somos considerados filhos de Deus. E Jesus diz que Ele tem um fardo que nós podemos carregar. Ele diz que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Mas há uma necessidade de aprendermos com Jesus
Aprendemos a ser mansos. Aprendemos a ser humildes de coração. É isso que Jesus está dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É necessário colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus para que possamos caminhar mais leves, para que possamos caminhar suave, para que possamos caminhar em paz. Amém? Eu rogo a Deus, eu clamo a Jesus e peço que o Espírito Santo interceda pela minha vida e pela sua vida. Eu não sei quais são os fardos que você tem carregado na sua vida. Eu sei que muitos deles a gente pode abandonar pelo caminho. Muitos desses fardos nós podemos trocar com Jesus. Gente, essa troca não é uma barganha, não. É uma promessa de Jesus. Olha só comigo, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e acharei descanso. É isso. Não é uma barganha, não. É uma promessa, é um desejo de Jesus que nós pudéssemos pegar toda esses fardos pesados e abandoná-los, para que nós possamos seguir o nosso caminho mais leves. Amém? Eu quero orar com você nesta noite. E eu queria que você curvasse a sua cabeça na sua casa agora, onde você está. Talvez você possa começar agora a botar em prática o ir a Ele através da oração. Isso mesmo, Jurandir, não é uma barganha, mas é uma promessa e um desejo de Jesus. É isso mesmo. E nós vamos orar agora. Nós vamos ir até Ele através da oração. E agora é o momento que você tem essa oportunidade de largar esses fardos pesados e trocar com Jesus, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela sua soberania, pela sua providência em nossa vida. Obrigado, Deus, porque em algum momento o Senhor se esconde de alguns. Em algum momento o Senhor não se revela a alguns, porque são soberbos, porque são independentes, porque eles acham que conseguem dominar o mundo e todos que estão no mundo. Obrigado, Senhor, porque ao mesmo tempo que o Senhor não se revela a alguns, Mateus traz para nós uma fala de Jesus maravilhosa, dizendo que o Senhor se revela aos pequeninos.
Obrigado, Deus, por se revelar a nós. Porque se os pequeninos desse contexto são os desprezados, são os abandonados, são aqueles que não têm direção, que são colocados à parte da sociedade, Pai, nós estamos aqui na dependência de Ti. Nós precisamos urgentemente da Tua direção em tudo aquilo que nós sonhamos, em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós desejamos fazer. Senhor, vem conosco, vem com a gente. Obrigado por se revelar a nós. Obrigado pelo seu amor inconfundível. Amor esse que nós não conseguimos explicar, mas nós conseguimos sentir, porque o Teu Espírito Santo nos abraça de uma forma que nos faz sentirmos filhos. Obrigado, Pai, por se revelar a nós através da Tua palavra. Obrigado por abrir os nossos olhos para que possamos contemplar o Teu agir, o Teu mover através da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor deixou com que nós olhássemos para a história bíblica e nos deu o desejo, colocou em nós o desejo, abriu o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos reconhecer, para que pudéssemos reconhecer Jesus como nosso Salvador. Obrigado, Pai, por se revelar através do Teu Filho e nos dar o direito de vivermos uma nova vida através da morte e da ressurreição dele. Obrigado, Pai, porque assim como o Filho morreu e ressuscitou e foi para o céu, o Senhor deixou o Teu Espírito Santo para nos conduzir, para nos mostrar o momento a qual nós devemos abandonar esses fardos pesados que o mundo, que o sistema, que as pessoas colocam sobre as nossas costas. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que neste momento, através desta palavra, abre o nosso entendimento para entendermos que precisamos trocar o nosso fardo com o Senhor, pois é uma promessa. Há uma promessa no Seu convite. Obrigado. Obrigado, Jesus, por nos convidar. Obrigado, Jesus, por nos conduzir até Ti e através de Ti até o Pai, porque o Senhor mesmo diz que o Pai conhece o Filho conhece o Pai e ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Obrigado, Jesus, por nos dar esse entendimento. Obrigado, gratidão pela Tua palavra que abre o nosso entendimento para entendermos que nós podemos viver uma vida melhor, em paz. Problemas terão, dificuldades passaremos. Certamente a doença pode nos contaminar, mas nós somos mais do que vencedores, porque Cristo vai à nossa frente, lutando por nós e nos dando direito de sermos vencedores. Meu Pai, eu quero Te agradecer também. Te agradecer porque amanhã nós vamos completar, a Igreja Presbiteriana do Brasil completará 162 anos pregando o Teu Evangelho e expandindo o Teu reino em nossa nação brasileira. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo,
por fazer com que grandes homens, na verdade pequenos homens, mas munido da tua palavra, se transformarem em grandes homens. E fez com que o teu evangelho, o teu reino se expandisse em nossa nação brasileira. Obrigado por estes 162 anos da Igreja Presbiteriana. Obrigado, Senhor, por ter me chamado para fazer parte desta igreja. Toma todos os pastores, todas as instituições, todas as organizações internas e externas da tua Igreja Presbiteriana. Continua, Senhor, dando estratégias para que possamos ganhar almas para o teu reino. É a minha oração. Eu oro também, Pai, pedindo pela vida do Cleison, funcionário da nossa irmã Marilene. Tenha misericórdia, Senhor. Alcance o Cleison agora, neste momento, com as tuas mãos de cura. Nós acreditamos que o Senhor é o mesmo e nunca mudou. É o Deus que pode curar, é o Deus que pode cessar, e é o Deus que nos convida a ir até ti. Obrigado, Senhor. Eu quero te pedir pela vida da Yara, que nós temos orado, pela vida do Luiz Cláudio, da Regina, que nós temos orado. Eu quero te pedir pela família do Igor. O Igor, a esposa e o filhinho, todos com Covid. Tem misericórdia daquela família, tem misericórdia deles, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, pela vida do Joel, pela vida da Keila, pela vida do João Vitor. Eu quero te pedir por cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta live de oração. Visita agora através do teu Espírito Santo. O Senhor é o Deus que esquadria o coração dos homens e sabe o que eles precisam, Pai. Visita os meus irmãos, visita cada família aqui representada, toma nas tuas mãos, toma a nossa igreja nas tuas mãos, nos dê, Pai, estratégia, nos dê condições de avançarmos na expansão do teu reino, para que possamos ganhar almas para ti, Senhor. Toma todos os nossos irmãos na tua mão. Toma minha família nas tuas mãos. Toma minha casa nas tuas mãos. Toma minha vida. Toma a vida dos meus irmãos. Eu oro assim. Eu oro em nome de Jesus, o Filho que revelou o Pai e que nos deu o Espírito Santo. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Uma boa noite para vocês. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor ao coração de vocês. Que nós possamos ir a Ele. E que nós possamos aprender com Ele e sobre Ele. Tá bom? Um beijo para vocês. Deus abençoe. É um prazer poder falar a vocês. E ainda mais, falar da palavra do Senhor. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe. Ficam com Deus. Uma boa